Olá, Nicole, tudo bem? Diego Ferreira, irmã Carmen, tudo jóia? Vocês que já estão aí podem me dizer se o som, se o volume do áudio tá chegando legal aí, tá bom? Olá, irmã Carmen, a paz do Senhor. Pode me dizer se o volume, se o áudio tá saindo bem aí para vocês? A Kemily também já chegou aí. Olá, Kemily. Oi, Leni, tudo bem? Áudio bom, disse a Kemily. Ok, muito bom. Som e áudio. O som e áudio é a mesma coisa, né, irmã Carmen? Som e áudio está chegando bem. Acho que quis dizer imagem e som, né? Som e áudio é a mesma coisa. Ok, muito bem. Que bom que chegaram aí. Luciana, seja bem-vinda, Luciana. Ok, vamos dar só alguns segundinhos. O pessoal vai chegando e é nosso primeiro encontro. Então a gente tem que aguardar um pouquinho, o pessoal vai entrando, vai chegando. A paz do Senhor, Otacílio, tudo bem? Filomena, tudo jóia, Filomena? Depois você me diz como tá a avó Mariana. Centraliza melhor, eu. Carlos Eduardo. Ô Carlos, tudo jóia? Deixa eu ver se eu estou bem centralizado aqui. Ok. Eu não estou no templo da igreja, eu estou na minha casa, no meu escritório. Então, os nossos recursos aqui são recursos pessoais, né? Não profissionais. Mas eu acredito que nós vamos conseguir fazer uma boa live. Juliano, tudo bem? Olá, Juliano. Joana Galo, seja bem-vinda. Adriane Carpinetti. Oi, Adriane, como é que você tá? Tudo jóia? Como é que tá aí na sua cidade? Mais para a direita, a minha direita? Aí, acho que agora sim, né? Muito bem, nós vamos dar início então aqui ao nosso Entendes Tu que Lês? Opa, pastor José Alberto, tudo jóia, pastor? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar para iniciarmos. Senhor Jesus, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, pela ação do Teu Espírito e pela intercessão, ó Deus, de Jesus, nós nos aproximamos de Ti, rogando a Tua bênção sobre este momento, sobre este nosso primeiro encontro, para que o Teu nome seja glorificado e as nossas vidas sejam edificadas. Senhor, nós Te entregamos
os próximos minutos em tuas mãos, para que seja um momento de bastante crescimento, de bastante enriquecimento do teu povo, e que o nosso coração e a nossa mente estejam dispostos e disponíveis ao agir do Senhor, para que haja muita bênção nessa hora, para que o teu povo, ao lidar com a tua palavra, o teu livro sagrado, seja cada vez melhor, maneje cada vez melhor a palavra da verdade. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Daniel Faveiro, como é que está Paraisópolis, Daniel? Tudo jóia? Muito bem, meus queridos. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso Entendes Tu o que Lês. Eu vou aqui, muito resumidamente, falar para vocês qual é o meu objetivo com este grupo, né? Essa iniciativa surgiu da observação que eu tenho feito durante essa pandemia, de que muitos irmãos, agora contando com um pouco mais de tempo, estão se dedicando à leitura da Bíblia, dispostos a ler a Bíblia toda pela primeira vez, muitos deles, outros querendo fazer um estudo um pouco melhor da Bíblia, e muitos têm compartilhado que encontram dificuldade, não conseguem entender bem o texto bíblico. Este é um tipo de comentário muito comum, principalmente envolvendo pessoas novas na fé cristã, novos convertidos. E como o volume desse tipo de comentário aumentou, eu fiquei um tempo pensando em como eu poderia ser útil, em como eu poderia ajudar estes irmãos nessa tarefa tão bonita de ir ler e estudar a Bíblia. Então surgiu essa ideia. Nós lembramos do texto de Atos 8:30, naquele diálogo de Filipe, evangelista Filipe com o eunuco, e quando ele pergunta ali se o eunuco entendia, compreendia o que estava lendo, ele lia o profeta Isaías, e a resposta daquele homem foi: como eu poderia entender se ninguém me explicar? Né? Então, a pergunta de Filipe para ele, entendes tu o que lês? Nos motivou, e nós estamos aqui para compartilhar com vocês alguma coisa que com certeza vai abençoar você na sua empreitada, né, de ler e estudar a Bíblia, compreender o texto sagrado e com isso ser edificado, ser desafiado, ser santificado, aperfeiçoado na palavra de Deus, tá bom? Este é o nosso propósito, glorificar a Deus e abençoar a sua vida, para que você tenha um aproveitamento melhor do seu tempo com a Escritura Sagrada. Eu quero fazer alguns esclarecimentos, também, como o nosso primeiro encontro, que há um grupo do WhatsApp que eu criei para exclusivamente para a finalidade desse curso, né? Eu vou chamar de curso, pequeno curso, dessas lives. E se você quiser participar, não é necessário, mas não é obrigatório, mas seria muito útil se você quiser participar desse grupo, você pode mandar uma mensagem no meu Zap, se manifestar, e eu vou incluir você neste grupo, tá bom? Se você não tem o meu WhatsApp, DDD 35 98702 1214. Depois, se você não anotou aí, você pode ver a gravação dessa live, fica gravada na página da nossa igreja. Você depois pode ouvir aí, pegar esse texto, aliás, o número do meu WhatsApp, tá bom? Seria interessante. Já vou adiantar você que nesse grupo eu configurei, só eu posso postar. Ninguém mais pode postar nada. Eu configurei só para o administrador poder postar, tá bom? Então não vai ficar chegando coisa para você o dia todo, tá bom? Sobre o conteúdo que nós vamos tratar aqui.
De antemão, eu vou dizer para você que nós pretendemos tratar aqui de uma maneira breve, né, resumida. A gente não vai contar com uma disponibilidade de tempo nessas lives para mergulhar muito profundo nos assuntos, mas eu quero tratar aqui com você, primeira coisa, hoje mesmo, eu quero dar a você uma noção, uma breve explanação de introdução à Bíblia, para você conhecer um pouco deste livro, do que é este livro. Claro, a minha iniciativa é falar principalmente aqueles irmãos que estão novos na fé, que estão tendo mais dificuldade no estudo bíblico. Portanto, algumas coisas que nós vamos dizer, se você é um pouco mais maduro na fé, um pouco mais tarimbado no estudo bíblico, você já conhece. Mas não tem problema, sempre há algo novo que vai edificar a sua vida, né? Então nós vamos tratar hoje, a minha intenção hoje é dizer para você por que é tão importante estudar a Bíblia, porque dar a você uma noção de introdução à Bíblia. No nosso próximo encontro, eu quero falar da espiritualidade do estudo bíblico. Que o estudo bíblico, apesar de ser um estudo, ele não é, quando é bíblico, ele não é totalmente intelectual. Há uma espiritualidade nesse estudo bíblico e isso é imprescindível. Portanto, eu quero tratar dessa espiritualidade no nosso próximo encontro. Depois eu quero falar para você de princípios de interpretação bíblica. Quero dar a você uma noção básica das regras de interpretação de texto, das regras de interpretação da Bíblia especificamente, porque há uma ciência mesmo, que determina regras para a correta interpretação de textos. Ela é chamada de hermenêutica, e a hermenêutica bíblica é esse conjunto de regras que a gente precisa respeitar na hora de interpretar textos bíblicos. Eu quero dar a você uma noção geral desses princípios de interpretação bíblica. Quero falar também no futuro sobre o uso de ferramentas didáticas que são muito úteis no estudo bíblico, dicionários, comentários bíblicos, bíblias de estudo, recursos em geral que a gente pode usar como ferramentas para dinamizar o nosso estudo bíblico. Quero dar um esclarecimento, uma visão geral sobre versões e traduções de Bíblias, que isso confunde muitas pessoas também. A gente já de boa caminhada cristã aí, que até hoje não sabe a diferença entre uma versão, uma tradução, o que é Bíblia, o que não é, não é? Então a gente quer dar isso aí para vocês. Esse é o conteúdo que a gente espera abraçar e cumprir aqui neste nosso cursinho, tá bom? Qual é o tempo das nossas lives? A live pelo Facebook, ela dura 1 hora. Depois de 1 hora, automaticamente o Facebook encerra a live. Então, nós temos aí 1 hora de live, e nessa 1 hora de live, eu quero usar esse tempo da seguinte maneira. Eu quero usar uma média de 30 a 40 minutos para falar, para fazer as minhas explanações, né? E usar o restante do nosso tempo para perguntas e respostas para algum comentário que o irmão tiver, tá bom? Então essa é a dinâmica que eu quero usar com vocês. Então eu não vou ficar lendo e respondendo comentário em tempo real, para que a gente não perca o fio da meada, não perca a linha de raciocínio que a gente está trabalhando, mas eu sempre vou deixar os últimos 20, 25 minutos para a gente trabalhar com perguntas e respostas aqui nas lives. Depois da live também, se acontecer de você não ter lembrado, quiser perguntar alguma coisa, eu estarei à sua disposição pelo WhatsApp, tá bom? Sempre que eu puder, eu estarei vendo meu WhatsApp e responderei com todo carinho algum comentário ou dúvida que você tiver. Eu vou passar, através do grupo do WhatsApp, alguns exercícios na medida que o curso for se desenvolvendo, tá? Para você ir treinando a sua capacidade de lidar com a Bíblia, tá bom?
Possivelmente, isso não estou garantindo ainda não decidimos, possivelmente as pessoas que fizerem todos os exercícios, nós podemos no futuro, possivelmente, emitir algum tipo de certificação para você, tá bom? De participação. Tá bom, gente. Então, dita essa parte aí de introdução, de boas-vindas, né? Porque hoje é o nosso primeiro encontro, eu quero falar com vocês agora por que e para que estudar a Bíblia. Eu sei que parece uma pergunta extremamente óbvia. Por que e para que estudar a Bíblia? Com certeza você, como servo de Jesus, crente em Cristo, filho de Deus, sabe que devemos estudar a Bíblia porque ela é a palavra de Deus, porque ali encontramos os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, isso está corretíssimo, perfeito. Mas eu quero dar a você uma visão ainda mais profunda do valor do estudo, da leitura, da meditação na Bíblia. Na segunda-feira passada, o áudio que nós ouvimos de uma pregação do pastor Zé Alberto na nossa web rádio, ibctcwebradio.com, foi maravilhoso como preâmbulo para esse nosso curso aqui. Ele falando lá do valor, né, da paixão pela Bíblia, do estudo bíblico, valorizando e defendendo isso. Se você puder, de algum jeito, entre em contato com o pessoal da rádio, de repente eles colocam no ar de novo, ou até mandam um áudio para você dessa mensagem, vale a pena você ouvir. A mensagem de segunda-feira passada do pastor Gilberto, na mensagem das 22 horas. Muito boa palavra. Então, eu quero dizer para você que a Bíblia é a única revelação infalível de Deus para nós. A Bíblia é a única revelação infalível de Deus para o ser humano. Claro, Deus não se revela só pela Bíblia, Deus se revela inclusive pela natureza. A própria Bíblia diz isso, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Diz isso lá no Salmo 90 e 92, se eu não me engano. Aliás, Salmo 19, né? Salmo 19. Então, Deus se revela pela criação, Deus se revela no próprio ser humano, né? Porque somos a imagem e semelhança de Deus de algum modo. Deus se revela na história, como o Senhor absoluto da história, mas a única revelação infalível de Deus para nós é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a única revelação inerrante, infalível de Deus para nós. Em João, capítulo 10, versículo 35, você tem o seguinte, o texto lá diz o seguinte, Jesus falando, né? Se ele chamou deuses àquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e olha o que Jesus diz em seguida, e a Escritura não pode falhar. Foi Jesus que diz isso em João 10:35. Jesus afirmou que a Escritura não pode falhar. A perspectiva que o próprio Senhor Jesus tinha da Escritura é de que a Escritura é infalível. A Escritura não pode falhar. O intérprete da Escritura pode falhar na tarefa de interpretar, mas a Bíblia é infalível. A Bíblia, a Escritura, não tem erros. Quem pode errar é o leitor, quem pode errar é o intérprete. Aí sim pode errar e erram muito, né? Erramos eventualmente. Então, ela é a única regra de fé e prática infalível que nós temos. E é por ela que Deus fala a nós, que Deus fala ao ser humano. É pela Bíblia que Deus fala ao ser humano. Costumamos ouvir e ser ensinados de que Deus fala conosco pela Bíblia, pelas circunstâncias e pelas inclinações do nosso coração. Como costumamos usar o popular fala ao nosso coração. É verdade, ele fala ao nosso coração, de algum modo, fala pelas circunstâncias, mas o termo correto não seria falar. Deus não fala pela circunstância, não fala ao nosso coração.
Ele pode atrair o nosso coração, inclinar o nosso coração e age nas circunstâncias. Mas falar, Deus só tem dois modos. Deus ou fala em voz audível, né, que a teologia chama de teofania, ouve-se a voz de Deus, ou a escritura. É o único modo de Deus falar. E a diferença entre a Bíblia e as circunstâncias, as inclinações do nosso coração, é que as inclinações do nosso coração e as circunstâncias são subjetivas. Você pode... elas não são maneiras objetivas de compreender a vontade de Deus. Diferente da Escritura, que é uma revelação objetiva e direta da vontade de Deus. Então a Bíblia é superior às circunstâncias e às inclinações do nosso coração nesse sentido. A Bíblia, ela é a pedra de toque pela qual as circunstâncias e as inclinações do nosso coração devem ser interpretadas, e não o contrário. Eu não posso interpretar a Bíblia de acordo com as circunstâncias, ou de acordo com aquilo que eu estou sentindo. Eu não posso fazer isso nunca. Senão a Bíblia fala uma coisa hoje, amanhã a circunstância é outra, eu estou sentindo outra coisa, então a Bíblia vai dizer outra coisa. Não, a Bíblia não diz outra coisa. Então eu não posso interpretar a Bíblia à luz do que eu estou sentindo, da circunstância que eu estou vivendo. Apesar da Bíblia ter palavras para todas as circunstâncias da vida, eu não posso usar as circunstâncias para interpretar a Bíblia. Eu tenho que usar a Bíblia para interpretar a circunstância. Esse é que é o caminho correto. Tá bom? Então, se eu inverter isso, eu vou me dar mal. Tenho certeza absoluta, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e que a visão que nós temos das circunstâncias da vida também é enganosa, né? Então, não pode acontecer assim, tá bom? A Bíblia que deve interpretar as circunstâncias e o nosso coração, e não o oposto. Por isso é que nós não devemos tomar decisões baseadas nas circunstâncias. É o que Abacuque disse no final do seu livro, no final do capítulo 3 de Abacuque, né? Não importam as circunstâncias, ainda que a oliveira minta, que não haja animais no curral e no pasto, ainda que a vide não dê o seu fruto, no entanto eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, as circunstâncias não podem determinar como nós vamos agir, porque o crente, ele não seguia por vista, ou seja, não seguia pelas circunstâncias, não seguia pelo que vai no seu próprio coração. O crente seguia pela orientação do seu pastor, porque é o pastor que nos guia até as águas tranquilas e os pastos verdejantes, tá bom? Então, isso é muito importante, não podemos. Então é por isso que é tão importante estudar a Bíblia. Se você ler, por exemplo, Lucas 16, versículo 29, que é o finalzinho daquele trecho onde Jesus está descendo no caminho junto com os discípulos de Emaús e vai pregando a eles não tinham reconhecido Jesus ainda, né? Aliás, minto, esse não é o texto dos discípulos de Emaús, esse é o texto em que Jesus conta a história do rico e o Lázaro. Lá no versículo 29 do capítulo 16 de Lucas, na conversa que o rico que está no inferno está tendo com Abraão, naquela ilustração que Jesus deu ali, Abraão responde para aquele rico que está no inferno o seguinte: lá, ou seja, aqui no mundo dos vivos, aqui na terra, eles têm Moisés e os profetas, devem dar ouvidos a eles. Ou seja, lá eles têm Moisés e os profetas. O rico tinha pedido que Abraão deixasse Lázaro ressuscitar ou fazer uma aparição aos irmãos desse rico que ainda estavam vivos, para alertá-los, para que eles não fossem parar no inferno como ele. E a resposta de Deus, né, ilustrada ali em Abraão, foi essa: lá eles têm Moisés e os profetas, eles devem ouvir Moisés e os profetas. Como se ouve Moisés e os profetas hoje? Pelo registro da palavra deles.
que é a Escritura. Então a Bíblia diz isso. Em Lucas 24:32, aí sim é o texto dos discípulos de Emaús. Em Lucas 24:32, Lucas registrou assim, quando Jesus desceu pregando para eles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, a Escritura é que deve falar ao nosso coração, e não o nosso coração que deve falar às Escrituras. Tá bom? Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2 também, diz que, tendo Deus, no passado, falado de muitas maneiras pelos profetas, ou seja, no passado, o autor de Hebreus está se referindo à época do Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Deus falou de muitas maneiras. Falou por visões, falou por sonhos, falou por mão escrevendo na parede, falou em voz audível, falou de muitas maneiras mesmo. Está correto isso que o autor de Hebreus diz, né? Então ele diz assim, tendo Deus no passado, outrora, falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ou seja, depois de Jesus, nestes últimos dias, a Bíblia chama de últimos dias o período entre a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. Nós estamos nos últimos dias. Então, nestes últimos dias, nos tem falado pelo seu Filho. Então, por que nós não vemos muito? Ainda há. Deus não está preso, né? Ainda há. Deus ainda usa sonhos para falar, ainda dá visões. Mas por que isso diminuiu muito em relação ao Antigo Testamento? Porque nos últimos dias, Deus nos tem falado pelo seu Filho. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Deus nos tem falado pelo seu Filho. E como nós ouvimos o Filho de Deus, que é Jesus? Pelo Novo Testamento, pela Escritura. Então, a Escritura nunca vai ser substituída nem superada pelos meios subjetivos que possam vir a ser usados. Sonhos, visões, circunstâncias, inclinações do nosso coração nunca podem superar a Escritura. A Escritura é o máximo de autoridade em termos de revelação da vontade da palavra de Deus, tá bom? Nunca troque isso. Isso é o mais fundamental na leitura e no estudo bíblico. Posso dizer a você também que por que e para que estudar a Bíblia? Porque a Bíblia está envolvida, inclusive, na nossa salvação, no que Jesus chamou de nascer de novo, na regeneração do ser humano. Tiago 1,18 diz isso. Tiago 1,18 diz o seguinte, pois segundo o seu querer, Deus nos regenerou, né, nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, a Bíblia está envolvida, inclusive, na nossa salvação, no nosso nascer de novo. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. 1 Pedro 1,23 também ensina isso. É pela Bíblia que Deus aperfeiçoa seus servos. Um dos textos mais famosos de toda a Bíblia sobre ela mesma, sobre a Bíblia, é 2 de Paulo a Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, correção, instrução, exortação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é pela Bíblia, né, pela Escritura, que Deus aperfeiçoa seus servos, que os torna aptos para toda boa obra. A Bíblia testifica de Jesus, João 5,39, que é um dos textos que é o texto que serviu de base para a mensagem que eu falei do pastor Alberto na segunda-feira. É a Bíblia que testifica de Jesus, né? Então, como eu vou conhecer Jesus se eu não conheço a Bíblia? Uma vez eu estava pregando a um jovem universitário e falei para ele: você pode me dar um minuto da sua atenção? Quero falar para você alguns textos da Bíblia sobre Jesus. Ele falou para mim o seguinte: eu creio em Jesus, mas eu não creio na Bíblia. E eu falei assim: como assim?
você crê em Jesus, mas não crê na Bíblia, ele disse isso mesmo, eu creio em Jesus, mas não creio na Bíblia. A Bíblia, ela foi manipulada, não sei o quê. Aí eu perguntei para ele, então, de onde você conhece o Jesus em quem você crê? Se você diz que crê em Jesus, mas não crê na Bíblia, de onde você tirou informações para conhecer esse Jesus em quem você crê? De onde você o conhece, se não é pela Bíblia? Você o conheceu pelos filmes que passam na televisão? Você o conheceu pelos livros de história? De onde você conheceu Jesus, se não pela Bíblia? Porque não tem outra fonte que fale e mostre Deus e a redenção de Deus em Jesus, a não ser a Bíblia. Então é impossível crer em Jesus sem crer na Bíblia, porque é só a Bíblia que apresenta esse Jesus em quem devemos crer. Não há outra fonte. Tá bom? Então, a Bíblia também é a fonte de autoridade espiritual. Se você ler Mateus 4, de 1 a 11, que é o texto de Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, você vê que as 3 tentações, que na verdade foram muitos mais, os evangelistas registram as 3 porque as 3 resumem as 3 áreas principais da vida, né? As 3 áreas em que somos tentados. Todas as vezes, Jesus rebateu a tentação citando trechos da Escritura. Então, a Escritura é a fonte de autoridade espiritual. É a Escritura também, é a Bíblia, que nos afasta do pecado, do erro e do engano. O Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mateus 22, 29 vai dizer: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. É isso que Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. A Escritura, a Bíblia também, ela é a reguladora da fé e da doutrina. É a Bíblia que regula, que limita a fé e a doutrina. Nossa, e aí tem muito texto, né? Em 1 Coríntios 4, 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós nos demos exemplo a vocês para que vocês aprendam a não ir além do que está escrito. É isso que ele diz lá em 1 Coríntios 4, 6. Não vão além do que está escrito, porque a Escritura é o nosso limite. A Escritura limita a nossa fé e a nossa doutrina. 2 de João, versículo 9, também diz: aquele que não traz essa doutrina que ensinamos não deve ser bem recebido como irmão. Então, Atos 24, 14, o apóstolo Paulo fala isso. Em Atos, capítulo 24, versículo 14, o apóstolo Paulo disse o seguinte: porém te confesso que segundo o caminho, a que vocês chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e os escritos dos profetas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que para ele, os escritos da lei e dos profetas é que diziam para ele o que devia ser aceito e o que não devia ser aceito. É isso que Atos 24, 14 diz. Paulo deixa claro que ele acreditava em todas as coisas que estivessem de acordo com a lei e os escritos dos profetas. Atos 24, 14. Então a Bíblia, ela é a reguladora e a limitadora da nossa fé e da doutrina. 2 Pedro 3,16 também vai dizer isso. 2 Pedro 3,16 é quando Pedro diz assim, que os falsos mestres deturpavam as Escrituras para a sua própria condenação. Ou seja, deturpar a Escritura pode condenar. Não é? Então a Bíblia é a regulamentadora, a reguladora, a limitadora da nossa fé e de doutrina, de ensinos. A Bíblia diz sobre si mesma que ela é viva e eficaz, em Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes e apta para penetrar o coração humano, separando juntas as medulas e discernindo as intenções do coração. A Bíblia também só pode ser compreendida
debaixo de uma ação do Espírito Santo, de uma iluminação do Espírito Santo. O Salmo 119, versículo 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Só vai compreender a lei quem tem os olhos desvendados por Deus. Lucas 24, 45, no mesmo texto lá dos discípulos de Emaús, lá no versículo 45, diz lá: então Jesus lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. As Escrituras só podem ser compreendidas se Deus abrir o entendimento. Viu? Né? Em Atos 16, 14 diz algo semelhante. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo diz que o homem natural, o homem incrédulo, não pode compreender as coisas que são próprias do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3, 14 e 16, ele diz que as pessoas não convertidas é como se estivessem com um véu, exatamente como Moisés, quando desceu do monte lá com aquele véu, é como se elas ainda estivessem com um véu, eles não conseguem enxergar coisas espirituais, mas aqueles que se converteram tiveram o véu retirado. Está em 2 Coríntios 3, 14 e 16. A Bíblia também está diretamente relacionada à vitória do crente. Não é uma coisa que os crentes mais querem hoje em dia, é vitória, não é? Todo mundo quer vitória. Você quer vitória? Todo mundo quer vitória, todo mundo quer ser bem sucedido em qualquer coisa, né? Mas a Bíblia condiciona isso à relação da pessoa, desse crente, com a Escritura. Josué 1,8 diz isso. Trata de meditar neste livro da lei de dia e de noite para que você seja bem sucedido. Josué 1,8. O Salmo 1 também diz isso, né? Diz lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Esse homem que medita de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas nunca murcham, e tudo o que faz prospera. Então quem quer vitória sem Bíblia, não existe vitória sem Bíblia para o crente. Não existe vitória sem Escritura para o crente. A Escritura é fundamento da igreja, está em Efésios 2, 19 e 20. Diz, principalmente o versículo 20, diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E o fundamento dos apóstolos é a Escritura. O fundamento que os apóstolos nos legaram é a Escritura, porque a verdadeira pedra angular é Jesus. E o fundamento dos apóstolos é a Escritura que apresenta esse Jesus, que é a pedra angular. E, finalizando, é simplesmente um mandamento. Então, essa primeira etapa eu falei aqui do porquê e para que estudar a Bíblia. Simplesmente porque é um mandamento, é um dever do cristão manejar bem a Bíblia. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Então veja bem, não é um mandamento para pastores, é um mandamento para crentes. Procura se apresentar a Deus como um obreiro, ou seja, como um servo útil que está na obra, aprovado. Aprovado é caráter. E que maneja bem a palavra da verdade. É mandamento manejar bem a Bíblia. Bom? É mandamento. Para que o inimigo não tenha do que nos envergonhar. Ou seja, é uma vergonha quando um crente, tendo um tempo razoável, não maneja bem a Bíblia. Então, respondendo, por que e para que estudar a Bíblia? Preciso mais responder? Por causa de todos esses fatores. Ela é a fonte de autoridade espiritual, ela nos afasta do pecado, do erro e do engano, ela é a reguladora da fé e doutrina, ela é viva e eficaz, é ela quem testemunha de Jesus, é ela que Deus usa para nos aperfeiçoar como servos, ela está envolvida na nossa salvação, ela é a pedra de toque pelo qual nós fazemos a leitura de toda a realidade das circunstâncias. Ela só pode ser bem compreendida pela iluminação do Espírito, então isso é o para quê. Né?
ela está diretamente relacionada à vitória dos crentes, ela é o fundamento da igreja e é um mandamento bíblico manejar bem a palavra da verdade. É por isso que devemos estudar a Bíblia, tá bom? Não devemos estudar a Bíblia só para nos encher de conhecimento, isso não está escrito em lugar nenhum. Se eu não me engano, foi Moody que disse uma vez que a Bíblia não nos foi dada para nos encher de conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Tá bom? Ninguém deve estudar a Bíblia só para decorar versículo e para se encher de conhecimento vazio. O conhecimento vazio não vai fazer bem. Tá bom? Então, eu quero falar agora, deixa eu ver quanto tempo eu gastei aqui, 40 minutos já, sobre essa parte do porquê e para que estudar a Bíblia, né? Bom, vou procurar ser muito breve aqui para a gente passar para perguntas e respostas agora na parte de introdução à Bíblia, tá? A Bíblia é um conjunto de livros, ela não é um livro. Aliás, a própria palavra Bíblia vem de uma palavra grega, biblos, que significa biblioteca, coleção de livros. A Bíblia é um conjunto de vários livros, né? A Bíblia é esse conjunto de livros composto de dois grandes testamentos, duas grandes alianças, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, com alguns poucos trechos em aramaico, mas a grande maioria em hebraico, e foi escrito antes de Jesus. E por isso, o Antigo Testamento fala sobre o nascimento de Jesus, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria o Salvador e Messias. A Bíblia no Antigo Testamento nem o chama pelo nome de Jesus ainda, porque foi escrito antes dele nascer e contém as profecias sobre o nascimento e a vinda dele. O Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua universal da época de Jesus, em grego, e foi escrito depois de Jesus, por isso já conta o nascimento, os ensinos, a morte, a ressurreição de Jesus, tem as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Entre o Antigo e o Novo Testamento, há um intervalo de tempo em que Deus não levantou nenhum profeta para escrever Bíblia. Nesse período de quase 400 anos, é chamado de período interbíblico, porque está ali entre o Antigo e o Novo Testamento. Às vezes também é chamado de período intertestamentário, porque está entre os testamentos, né? Então a Bíblia no total tem 66 livros, 37 no Antigo, 29 no Novo Testamento. Os livros foram escritos separadamente e não todos juntos. Gastou-se um período entre 1400 e 1500 anos para que todos os 66 livros fossem escritos. Então, às vezes a gente pega uma Bíblia e tem a sensação de que sentaram um grupo de homens, né, de profetas e apóstolos e escreveram a Bíblia. Não. Deus, com toda a paciência, gastou um período de 1 milênio e meio, 1500 anos em média, para escrever todos os 66 livros. Esses livros foram escritos em 3 continentes diferentes, não foram escritos em Israel todos. Teve parte escrita na Europa, parte escrita no norte da África, parte escrita no Oriente Médio, na Ásia Menor. Então, 3 continentes diferentes por cerca de 40 autores. 40 autores diferentes que viveram ao longo de 1500 anos, portanto, alguns viveram no mesmo tempo que outros, mas a maioria viveu muito depois ou muito antes dos outros. Muitos dos autores que escreveram a Bíblia, nem conhecia ainda o escrito do outro, e mesmo assim, esses 66 livros se unem num todo perfeito sem se contradizer. Isso é maravilhoso, né? No início, esses livros não eram divididos em capítulos e versículos, era um livro mesmo. A divisão em capítulos, ela só passou a existir no século XIII, 1228, um bispo inglês chamado Stephen Langton resolveu separar a Bíblia em capítulos para facilitar para as pessoas encontrarem os textos.
A divisão em versículos veio só em 1530. Né? Foi um tipógrafo francês que dividiu em versículos para facilitar, principalmente para crianças, acharem os textos. Então, veja que a Bíblia não é um livro tão simples assim, né? Atualmente, muitas edições da Bíblia trazem também, além da divisão de capítulo e versículo, trazem também a separação de trechos. Trechos que falam do mesmo assunto, divididos por subtítulos. Normalmente, esses subtítulos vêm em negrito. Você já viu? Você está lendo um trecho da Bíblia, aí tem um espaço lá, um subtítulo em negrito, né? A decisão enviada até Antioquia. Depois a leitura da mensagem. A segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé. Esses subtítulos foram colocados pelas editoras para facilitar a leitura. Esses subtítulos não são inspirados por Deus, não são palavra de Deus, tá bom? Porque o texto foi escrito originalmente direto. Outra coisa, eu vou parar por aqui para a gente fazer perguntas e respostas. Eu continuo a falar disso, sobre essa introdução bíblica, no nosso próximo encontro, que, se Deus permitir, será sábado, agora dia 23 às 15 horas. Sábado, dia 23 às 15 horas, o nosso próximo encontro. Então, meus queridos, eu falei mais aqui hoje, né? Como eu fiz aquela introdução mais longa, o nosso primeiro encontro, fiz uma introdução longa explicando algumas coisas, falei sobre o porquê e o para que estudar a Bíblia e falei sobre a importância da Bíblia e tudo que ela representa para a gente. Então agora eu vou abrir para vocês poderem fazer suas perguntas e respostas, para vocês fazerem as perguntas e eu vou responder aqui, tá bom? Se vocês tiverem algum comentário ou pergunta, podem fazer, este é o momento. Vamos lá. Obrigado, pastor Alberto. Que bom que o senhor gostou. Carlos Eduardo está dizendo aí, o caráter objetivo da palavra se refere à vontade de Deus em sentido coletivo, portanto tem peso doutrinário. O caráter subjetivo, como revelação e sonhos, não pode ser usado como base doutrinária? Muito bom comentário, Carlos. Muito boa observação. Todos os ensinos bíblicos, eles são para todos os crentes, para todas as pessoas. Nenhum trecho da Escritura foi escrito só para um indivíduo ou para um grupo de indivíduos, a não ser falando dos crentes, né, em geral. Então, não. Visões, sonhos, toda revelação subjetiva, ela é específica, se for de Deus, né, ainda tem isso. Se for de Deus, ela é específica para quem recebeu ou para um grupo de pessoas. A Bíblia não. A Bíblia não é para um grupo de pessoas, a Bíblia é para todo ser humano. Então, só a Bíblia serve para ser base de doutrina, viu, Carlos? Não podemos fazer doutrina sobre visões, sonhos, revelações que há por aí, de modo algum. Base para doutrina, só a Escritura. Muito bom comentário. Daniel Faveiro diz aqui, qual a melhor versão da Bíblia para estudar a Bíblia? É a esposa de Daniel perguntando. Eu vou falar sobre versões mais para frente nesse curso, tá bom? Então lá talvez a sua pergunta fique melhor respondida, porque eu vou mostrar as versões, qual a vantagem e desvantagem de cada uma, o que cada uma contribui, o que cada uma focou, né, na hora de fazer aquela tradução. Então, mais aqui adiantando para você, qual a melhor versão da Bíblia para estudar a Bíblia? Depende do seu objetivo, né? Depende da sua faixa etária, do seu nível de conhecimento bíblico. Então, se você é alguém que está começando no Evangelho, eu diria que uma versão NVI, né? Ou uma Almeida século 21, ou uma nova Almeida atualizada, que tem um português mais atual, vai te ajudar. Se você é
é alguém já mais tarimbado no ambiente evangélico, na leitura da Bíblia, você tem aquelas versões mais tradicionais, Almeida Revista Atualizada, que é uma que eu gosto muito, Almeida Revista Corrigida, tá bom? Então, isso vai depender um pouco de propósito. Provavelmente, quando eu for falar de versões, vou responder melhor a sua pergunta. Filomena está dizendo que gostou muito. Obrigado, Filomena. Luciana dizendo ótimo estudo. Obrigado. A Jéssica Rossi Lopes, se eu não me engano, é a Jéssica lá de Paraisópolis também, se eu não estou enganado. Para quem está começando o estudo da Bíblia, qual a melhor versão? É a mesma pergunta dela, eu acho que eu já respondi para você, tá, Jéssica? Para quem está começando, eu acredito que a nova Almeida atualizada ou a Almeida século XXI sejam as melhores. A Nice está dizendo, sim, a base da doutrina, só a Bíblia. Só a Bíblia é base de doutrina. Isso é muito importante, isso tem que ficar gravado no nosso coração. Bom? O Diego está comentando, que bênção, pastor. Falei hoje sobre a divisão de capítulos e versículos no Você Sabia. Eu ouvi, né? Com Langston, Pagnino e Stephanus. Exatamente, Stephanus, Robert Stephanus era o nome do francês, né? Aí a versão inglesada, né, do nome dele, ele era um francês radicado na Suíça que fez essa divisão em versículos. O Langston, Stephen Langston, era um bispo anglicano, aliás, era católico porque foi antes da Reforma, né? Depois veio a ser um país anglicano, era um bispo da cidade de Canterbury, na Inglaterra, que fez a divisão em capítulos. Aliás, uma curiosidade, a Bíblia evangélica, de 66 livros, né, que é a Bíblia verdadeira, ela tem 1189 capítulos. 1189 capítulos. E quantos versículos tem a Bíblia? Depende da versão, tá bom? Porque aí vai mudar um pouquinho, a divisão de versículos ali muda de versão para versão. Na Almeida Revista Atualizada tem 31.104. Na Almeida Revista Corrigida, 31.102 versículos. Mas é sempre nessa média. Deixa eu ver mais aqui. A Jéssica perguntando aqui, pastor, o que você me diz sobre versão NVT? É uma boa versão, nova versão transformadora. NVT, nova versão transformadora. Uma boa versão também, bom? Ela é menos usada, por isso eu recomendo menos, né? Normalmente é mais difícil de achar para comprar, os crentes desconhecem, mas é uma boa versão. Eu tenho uma cópia dela aqui também, é muito boa. A Kemi está dizendo que o curso está bom, que ela gostou, uma bênção. A Joana dizendo, pastor, para quem ainda não leu a Bíblia inteira ainda, por qual livro seria interessante iniciar para entender melhor? Boa pergunta, Joana. Muito boa pergunta. Se você não leu a Bíblia toda nenhuma vez ainda, está desejoso de cumprir esse desafio santo, né, de ler a Bíblia toda pelo menos uma vez, pelo menos não, você vai ler muitas, mas a primeira vez é a mais importante, né? Por onde eu devo começar? A minha recomendação é que você comece pelo Novo Testamento. Comece em Mateus e vá lendo na sequência. A minha recomendação é sempre ler na sequência. Leia na sequência. Começa lá, Mateus 1, 2, 3, lê os 28 capítulos de Mateus, entre em Marcos, lê os 16 capítulos de Marcos na sequência, vai para Lucas, lê todos os capítulos de Lucas, João, os 21 capítulos de João, vai na sequência, tá bom? Ah, mas eu não vou entender algumas coisas. Exato, a primeira leitura não vai entender tudo, mas já vai entender muita coisa, e é assim mesmo, tá bom? Volto a dizer, ouça a mensagem que o pastor pregou na segunda passada, no mensagem das 22 horas da Web Rádio. Vou até pedir aí para o pessoal da rádio repetir essa mensagem aí uma hora, para você ver que é uma coisa progressiva, né? Ninguém começa sabendo tudo da primeira vez, tá bom? Tem que começar, senão não chega lá. A Elideia está dizendo, ótimo estudo. A irmã Geralda dizendo, a Bíblia de estudo esquematizada é boa para estudo. Irmã Geralda, eu já ouvi falar da Bíblia de estudo esquematizada, mas eu não conheço, eu não tenho ela, nunca manuseei uma, então não tenho como opinar. Seria
negligente da minha parte emitir uma opinião sobre uma Bíblia que eu não conheço, tá bom? Mas há muitas Bíblias de estudo que eu vou falar também, quando eu for falar de versões, eu vou falar também de Bíblias de estudo, dando algumas indicações, tá bom? Vanessa Oliveira, muito bom, parabéns pela iniciativa de ensinar como conhecer e estudar a Bíblia. Leni Mantovani, parabéns, pastor, sempre um prazer enorme aprender com suas aulas, saudades sempre do seminário. Deus abençoe grandemente. Obrigado, Leni, que Deus abençoe. Meus queridos, então, nem cumpri todo o meu roteiro para hoje, né? Normalmente a gente vai lembrando de coisas, enriquece o estudo também, mas no sábado, próximo sábado, 15 horas, sábado dia 23, às 15 horas, nós continuamos. Eu fecho essa parte aqui de introdução bíblica e entro na parte de espiritualidade do estudo bíblico, que aliás é a parte mais gostosa quando falamos da espiritualidade do estudo bíblico, para a gente dar nossa sequência nesse estudo, tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha um restante aí de quarta-feira na presença de Deus, logo mais ao culto, né? Aqueles que são membros aí da nossa igreja, que querem participar conosco, o culto por essa mesma página do Facebook, você consegue acompanhar o nosso culto a partir das 19 horas, o culto da Igreja Batista Central. Que Deus abençoe você, não esqueça, marque aí na sua agenda, dia 23, sábado agora, 15 horas, nossa live número 2, e se você quer entrar no grupo do Zap, mande uma mensagem para mim, DDD 35 98702 1214. 98702 1214 e eu coloco você no grupo, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até lá!